Olá, amores da minha vida, como estão vocês? Vocês estão bem? Espero que sim, se cuidando muito bem da família, para dentro em breve a gente poder estar junto de novo com segurança, ok? Vamos lá para a nossa aula de eletiva? Acompanhem comigo. Hoje a gente vai falar sobre diferentes formas de oratória e comunicação na nossa eletiva, ok? A gente vai entender um pouquinho a respeito disso, de que maneira a gente vai falar sobre isso. Observe que para a gente se comunicar, é necessário que a gente se faça entender. O que eu expresso, o que eu digo, o que eu transmito, o que eu falo, a outra pessoa pode ou não concordar. Mas é muito importante que ela, mesmo concordando ou não concordando, que tenha isso aqui, ó. É muito importante, é essencial que ela entenda o que eu quis dizer, ok? É essencial que a outra pessoa compreenda a minha ideia, a ideia que eu quis transmitir. Então, nós vamos ver por meio de expressões textuais distintas algumas maneiras de expressar ideias. A primeira que a gente vai ver é o dialeto nordestino. Como é que a gente pode, de forma clara, transmitir uma ideia a uma pessoa que se comunica com expressões diferentes das nossas? O que é que eu quero dizer com isso? Pense comigo, imagine o seguinte. O seu avô, o seu tio-avô, uma pessoa que tem uma convivência distante ou não com você e com a sua família, mas que é aquele matuto. Aquela pessoa lá do interior que trabalhou a vida inteira na enxada, que não foi à escola, que muitas vezes é analfabeto, mas que é uma pessoa extremamente sábia porque tem a sabedoria da vida. Ela tem um dialeto particular, ela tem uma forma específica de transmitir a ideia dela. E você também tem. Será que você consegue transmitir uma ideia a essa pessoa de uma maneira que seja assimilável para ela, de uma maneira que ela entenda? Você consegue transmitir a ideia a uma pessoa que se comunica com expressões diferentes das suas? Será que a gente consegue fazer isso? Vamos lá continuar. Lembre sempre que, se você é o orador, é você que precisa ser compreendido, ok? É muito importante ter isso em mente, que é necessário que você seja compreendido. Agora veja que coisa interessante que eu coloquei para vocês. Ó. Lembre sempre que, sendo você orador, é você que precisa ser compreendido. E para que isso ocorra, você precisa ter o mínimo de conhecimento de causa de como seu ouvinte se expressa. Ok? Qual é a ideia? Qual é o contexto aqui? Eu preciso entender a maneira dele se comunicar para que eu possa adequar a minha fala a essa maneira e assim ele assimilar a ideia que eu quero transmitir. É importante que ele concorde? Não. É importante que ele entenda. Sua função como orador é se fazer entendido, não é também é convencer a pessoa, mas a sua função principal como orador é transmitir uma mensagem que seja compreensível a outra pessoa, ok? Por exemplo, imagine o seguinte: você vai ser designado para falar sobre a importância do saneamento básico a uma plateia de pessoas que moram no sertão pernambucano e que durante toda a sua vida não tiveram acesso à educação que falasse sobre esse assunto. Imagine comigo. Você vai no sertão do Cariri, vai lá no interior do interior, num local onde as pessoas veem chuva, água de chuva, a cada 2 anos. É uma seca constante, as pessoas não têm o mínimo conhecimento de causa do que vem a ser saneamento básico, nem para que ele serve, nem de que maneira ele é utilizado. Mas você é designado, é a sua função, você recebe para isso. Você é designado a falar para essas pessoas sobre saneamento básico. Pessoas que não sabem o que é isso, não têm conhecimento de causa e têm um poder de assimilação muito pequeno daquilo que você quer transmitir e muito grandioso do ambiente onde elas vivem. Vocês conseguem entender isso? São pessoas que conseguem assimilar com muita facilidade, por exemplo, a questão de plantio e colheita. Elas conseguem assimilar isso muito rapidamente, mas se você for falar com elas sobre termos técnicos, sobre coisas que não estão no cotidiano delas, é difícil para elas assimilar esse conteúdo. Então, como é que você faz para que uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre aquilo e que é muito difícil também para ela aprender,
para que ela possa assimilar esse assunto. Como é que a gente faz isso? É isso que a gente vai entender. Continuando. Pergunta aí, né? Como é que nós podemos fazer isso? Veja o exemplo que eu dei para vocês aqui. Nesse exemplo, a gente falou a respeito... deixa eu parar aqui mais uma vez. Nesse exemplo, a gente falou sobre como a gente pode transmitir uma ideia para uma pessoa que não conhece nada a respeito daquilo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Você não quer transmitir a sua ideia? É realmente seu interesse que a outra pessoa entenda e aprenda? Então você tem que adaptar a sua fala na medida do possível para que ela se torne compreensível àquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Eu sou professora de matemática, como todos vocês sabem, certo? Sendo eu professora de matemática, eu me deparo com vários alunos que têm um conhecimento diferente do meu. Não vou dizer menor porque não existe isso. Todos nós temos conhecimentos equiparados, mas eu conheço pessoas, eu tenho alunos que têm um conhecimento diferente do meu. E eu preciso fazer com que aquele aluno ele absorva uma informação que ele ainda não conhece, que ainda não faz parte do mundo dele. Certo? Então, como é que eu faço para que aquele aluno ele tenha primeiro interesse em absorver aquele assunto, que ele entenda aquele assunto e que seja produtivo para ele? Vocês entendem isso? Eu tenho que transformar aquela matéria em uma coisa que seja tanto acessível como interessante para outra pessoa. Acessível no sentido de estar à altura dele entender, para que ele consiga desenvolver, e interessante para que ele tenha interesse realmente, de fato, em aprender aquele conteúdo. Porque se ele não tiver interesse, se for uma coisa chata, ele vai deixar de lado. E também, se não for acessível para ele, se ele achar difícil demais, ele também vai deixar de lado. Então, qual é a função do professor nesse contexto? É transformar o conteúdo numa coisa interessante e acessível. Qual é a função do orador? Exatamente a mesma. É transformar a informação que ele vai repassar numa coisa acessível, numa coisa interessante, para que a outra pessoa queira aprender e consiga aprender. Vocês entendem isso? Não é só o contexto de você querer aprender, você precisa conseguir aprender. Então, uma frase que um professor da universidade ele sempre usava, a gente tem que aprender a aprender. Você precisa aprender qual é o jeito certo de aprender. E você só aprende o jeito certo de aprender quando você encontra alguém que tem o jeito certo de ensinar. É mais ou menos por aí. Eu espero que vocês estejam entendendo o raciocínio. Vamos lá continuar. Vejam um outro exemplo. Pensem comigo, raciocinem comigo nessa questão desse exemplo. Como é que você vai dizer para uma pessoa que o micro-ondas é um objeto muito útil se essa pessoa durante a vida inteira só usou forno a lenha, só usou fogão a lenha, se ela não tem energia elétrica em casa, se ela não conhece o micro-ondas? Como é que você vai dizer para ela que esse objeto é bom quando a vida inteira dela ela usou única e exclusivamente esse tipo de sistema para cozinhar o seu alimento? Como é que a gente faz isso? Como é que eu digo para alguém, para o sertanejo, para a pessoa que é financeiramente humilde, mas que tem um conhecimento gigantesco, uma pessoa que não tem energia elétrica em casa, que não sabe a utilidade de um eletroeletrônico, como é que eu digo para ela, seu João, o micro-ondas é um objeto muito bom, você devia ter em casa. Se a única coisa que ele fez a vida inteira foi cozinhar o alimento dele, fazer o alimento dele no fogo de lenha. Vocês conseguem assimilar o que eu estou tentando dizer? Você tem que transmitir a sua mensagem, tem que vender o seu micro-ondas para uma pessoa que cozinha a lenha. É essa a grande chave da questão, é esse o nosso objetivo principal. É partindo daí que a gente vai chegar a algum lugar. É isso que eu quero que vocês pensem, certo? A gente consegue fazer isso? Sim. A gente consegue fazer isso, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue. E a gente tem vários exemplos disso, de como a gente consegue fazer determinadas coisas, de como a gente consegue fazer com que o outro assimile conhecimento, como a gente consegue transmitir ideias para o outro, ok? A gente consegue vender micro-ondas para seu João que só cozinha no fogo de lenha? Consegue. A gente vai ver isso. Vamos lá continuar? Imaginemos dois opostos na área da comunicação. O primeiro deles é um homem extremamente culto e conhecedor de todas as expressões necessárias para tornar o seu discurso bem rebuscado. Seu nome
é Augusto dos Anjos. Quem foi Augusto dos Anjos? Esse é um exemplo que eu peguei, certo? Ele era um escritor, ele foi educado pelo pai, foi à faculdade, fez faculdade de Direito, foi criado em meio aos livros do pai, ele sempre foi dedicado à educação, ele escrevia para o Jornal do Comércio já em 1909, quando ele lançou o seu primeiro poema famoso, que a gente vai ver que poema é esse. Ele já escrevia, lá naquele período, ele já escrevia aí a respeito de várias coisas importantes, já tinha um conhecimento acadêmico enorme, já era uma pessoa extremamente culta, rebuscada. Então, assim, essa pessoa, imagine esse homem, Augusto dos Anjos, um homem que na juventude, muito, muito novo, na época que ele escrevia para o Jornal do Comércio, nesse período ele tinha entre 16 e 18 anos. Um rapaz muito novo, mas extremamente inteligente, que foi educado pelo pai. Automaticamente isso nos dá a entender que a família dele também tinha uma educação muito boa, tinha muito conhecimento, já que o pai dele o educou antes de ele ir para a faculdade, ele nunca saiu da casa dele para ir a uma escola, ele foi educado pelo pai. Então, assim, ele viveu num ambiente, numa família, numa situação de poder aquisitivo alto e de nível de conhecimento alto também. Imaginem essa pessoa que tem esse conhecimento, que agiu desse jeito, que teve esse acesso à informação, certo? Vamos lá continuar. Continuando. Na Paraíba ele foi chamado de Doutor da Tristeza por causa da poesia dele. Dentre as suas obras se destacou um poema que retrata muito bem o grau de erudição que ele tem. Esse poema foi de 1909, que era Psicologia do Vencido, ok? Então, vamos pegar Augusto dos Anjos, esse homem, e comparar com seu João. Vamos lá pensar no seu João. Deixa eu voltar aqui para vocês lerem junto comigo. Mais um pouquinho para frente. Deixa só ir mais um pouquinho à frente para a gente ler junto a próxima parte, ok? Vamos lá. Vamos lá pensar no seguinte, a gente vai comparar Augusto dos Anjos com aquele homem trabalhador, aquele homem sertanejo, analfabeto, que durante a vida inteira só trabalhou na enxada, única e exclusivamente nisso. O único trabalho que ele desenvolveu, sendo analfabeto, foi o trabalho de plantio e colheita, e nisso ele tem um conhecimento de causa que ninguém barra ele. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, como ele está fazendo e como ele deve agir. Mas ele não conhece aquilo que Augusto dos Anjos conhecia. Para ele, aquilo é algo de outro mundo. Então, assim, vamos comparar as duas situações? Vamos falar de poder de comunicação nos dois contextos. Um contexto de um homem extremamente envolvido com a literatura, com as letras, um homem que teve acesso a todo tipo de conhecimento possível, e na outra base da balança, no outro prato da balança, na outra extremidade da balança, a gente tem o sertanejo analfabeto que vive da enxada. Ok? Dois extremos completamente opostos. O que é que a gente vai fazer com isso? Imagine o seguinte, vejam lá. Comparando as duas coisas. Ouça junto comigo o texto de Augusto dos Anjos, que é o Psicologia de um Vencido. Certo? Deixa eu carregar aí todinho ele para vocês, para a gente ver junto. Veja aí. Texto de Augusto dos Anjos, Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e de rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente causa-me repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra.
Esse poema dele fala de morte, direto e objetivamente é isso. Ele fala de uma pessoa que é muito hipocondríaca e que está ansiando em todo momento a morrer, e desde muito criança, desde a epigênese da infância, como ele fala, desde muito cedo ele pensa demais em morte, 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 morte. E que vai chegar um determinado momento que ele vai morrer e que vai ser comido pela terra. O verme operário das ruínas vai deixar só os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, assim, é um poema muito rebuscado, muito forte, que tem uma terminologia muito complexa, muito difícil, que ele fala de uma maneira muito complexa. É um texto muito profundo. Veja, mais uma vez, esse é o texto de Augusto dos Anjos. É assim que Augusto dos Anjos escreve, é assim que o homem extremamente culto escreve. O que é que a gente vai fazer com isso? Por que é que eu mostrei esse texto para vocês? O que é que a gente vai fazer com isso? Observe aqui comigo. Então, baseado na ideia de que quem fala precisa se preocupar em ser compreendido, teremos a seguinte atividade. Deixa eu terminar aí, para eu ler para vocês. Mais um pouquinho. Vamos lá. Voltar aqui um pouquinho, vamos lá. Baseado na ideia de que quem fala precisa se preocupar em ser compreendido, nós vamos ter a seguinte atividade. Imagine o seguinte, esse texto de Augusto dos Anjos, que ele está falando lá, eu sou hipocondríaco. Hipocondríaco é a pessoa que na cabeça dela ela tem muitas doenças. Na verdade, ela não tem doença nenhuma, mas ela acha que está doente de tudo, sabe? Então, assim, esse texto da pessoa hipocondríaca que tem medo de doença, que acha que está doente de tudo e que pode morrer a qualquer momento, e quando morrer vai ter a tristeza de ser comida pela terra, esse texto não é mais de Augusto dos Anjos, ele é seu. Então, qual é a ideia? Eu quero que você grave um áudio de no máximo 5 minutos, não mais do que isso, porque senão vai ficar muito difícil para que eu possa ouvir, analisar e respostar a vocês o que vocês fizeram. Mas eu quero que você grave um áudio explicando para seu João sertanejo qual é a ideia que você teve quando você escreveu esse texto que agora é seu. Deu para entender o contexto? Você vai falar para ele do seu medo, do seu pavor, do seu receio da morte, porque você acha que está muito doente, e depois que isso acontecer, depois da morte, a única coisa que vai sobrar são os seus cabelos, porque você vai ser consumido pela terra. A ideia é essa. Como é que você diria a alguém, eu estou com medo, eu tenho medo? Como é que você transmitiria para uma pessoa, para um sertanejo, para alguém que não tem conhecimento de causa nenhum, que só trabalha na enxada, que não sabe absolutamente nada a respeito dessa linguagem rebuscada? Como é que você diz para ele, como é que você narra para ele esse seu medo de uma maneira que ele entenda? É isso que eu quero que você faça. O texto agora é seu, o medo é seu, a ânsia agora é sua, e o seu objetivo é transmitir esse seu medo, é mostrar para o outro o medo que você tem de uma maneira que ele entenda. Não é para assustar, veja, a ideia não é essa, eu não quero assustar seu João, de jeito nenhum. Eu quero que seu João entenda que eu estou assustada. Eu quero que ele entenda que eu tô com medo, que eu tô com receio, que nesse momento da minha vida é difícil para mim, é complicado lidar com esse sentimento. Mas como é que eu digo isso para seu João de uma maneira que seu João entenda? Que seu João depois chegue em casa e diga a Dona Maria, a esposa dele, que conversou com Luciana e Luciana falou para ele a respeito disso e ele entendeu desse jeito. Como é que eu converso com seu João? Como é que eu dialogo com seu João e seu João entende a minha mensagem, entende o que eu quis transmitir? Essa é a sua tarefa, é o seu exercício dessa semana, ok? Continuando, lembre sempre que ele precisa, entenderam lá no finalzinho? Vamos ver a última frase, ó. Tananana. Veja aqui comigo. Lembre que ele precisa entender e assimilar a ideia, mesmo que não concorde com ela. Seu João precisa concordar comigo? Não, mas seu João precisa me entender. Seu João precisa saber que o que eu estou dizendo é exatamente aquilo. É a opinião dele? É a mesma que a minha? Pode ser que não, pode ser que sim. Isso não importa nesse momento. O que importa nesse momento é que eu seja compreendida por seu João. Entendido isso? Espero que tenha ficado claro, tá? Vamos lá continuar. Esse vai ser o nosso exercício dessa semana, então mãos à obra. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não preciso nem dizer, vocês já sabem, é só perguntar
Um cheiro bem grande para todo mundo. Que vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito vocês. E não esqueçam nunca, o meu desejo sincero, e vocês sabem disso, o meu desejo sincero da felicidade de vocês é a representação desse símbolo. É que seja infinita. Que seja verdadeiramente infinita. Que todo bem, toda luz, toda paz, toda harmonia esteja presente na vida de vocês no instante chamado sempre. Ok? Deus proteja muito vocês. Se cuidem, cuidem muito bem de vocês, da família, das pessoas que vocês amam. E gradativamente a gente vai se falando. Essa atividade eu quero que vocês entreguem para mim no máximo até segunda-feira, porque terça-feira a gente vai ter outro momento da eletiva. Tá bom? Mas no máximo até segunda. Se puderem entregar antes, eu agradeço muito, muito mesmo. Deus abençoe vocês. Um cheiro bem grande. Fiquem muito bem, tá bom? Fiquem com Deus.